Olá, pessoal, bom dia. E por que não dizer, né? Quase boa tarde, né? O tempo tá passando depressa. E hoje eu venho com uma mensagem aqui que eu quero propor uma reflexão para você. Gente, você já observou que viver no Brasil não é para amador, né? Na verdade, nós não vivemos, nós sobrevivemos. E se eu fosse assim descrever, né, a minha visão pessoal, o que que eu acho, o que eu experimento, o que é viver no Brasil, eu diria que viver no Brasil é você viver no malabarismo, porque, infelizmente, eu gostaria de ter uma visão melhor, mas às vezes dá a impressão que nós estamos sendo nocauteados e massacrados todo dia, né? Toda hora. E eu anotei aqui algumas coisas assim que me deixam muitas vezes triste no Brasil, e que gostaria que não existisse, né? E se você concorda, você ou discorda, deixa aí nos comentários, tá bom? Isso aqui é mais para refletir. Sempre quando eu venho com alguns temas aqui que parece ser tema político, econômico, eu nunca quero colocar minha opinião como oficial, tá bom? E eu não estou aqui me propondo a resolver os problemas do meu país, mas a refletir, né? Como que a gente está vivendo, que às vezes a gente tem uma correria muito grande na nossa vida, a gente acorda já tendo que fazer tantas coisas, cuidar de casa, de filho, estudar, trabalhar para sobreviver, e às vezes a gente não tem tempo para uma reflexão, e de repente é bom a gente estar com a gente mesmo refletindo, né? Eu estava aqui na minha casa fazendo as minhas coisas, eu digo até que o sol está muito lindo, né? Eu espero que esteja lindo aí também. E eu estava refletindo, meu Deus, como é viver aqui nesse país, né? A gente vive um país que falta saúde, né? Quando eu falo falta saúde, é o bom atendimento da saúde, em que você tem que pagar duas vezes para poder você ter um bom atendimento. Quando eu falo pagar duas vezes, porque quando você é atendido pelo sistema público, você está pagando não na hora da consulta, mas com os seus impostos. Então você já está pagando, né? Para que aquele serviço esteja disponibilizado para você. Mas pagar duas vezes é quando você tem o sistema de saúde do país, mas você tem que pagar o particular, porque às vezes o único, né, o sistema único, ele não atende tudo que você precisa, né? Às vezes um exame que você precisa fazer, uma cirurgia, quem precisa sempre estar usando o sistema de saúde sabe muito bem disso, né? Aquelas pessoas que todos nós precisamos usar, mas aquelas pessoas que estão continuamente, tendo sempre que se medicar, se consultar, tem essa sensação, né? E será que você concorda com isso também, né? Você que já precisou de uma cirurgia, ou alguém da sua família, e você perceber que você vai ter que pagar de novo. E eu falo de novo porque quando você tem um sistema único, você já está pagando, né? Você tem os seus impostos, né? Para que tenha esse serviço e funcione, para na hora que você precisar. Mas a gente sabe que, na verdade, não funciona na maioria das vezes, né? E muitas coisas que você precisa fazer, você vai ter que tirar do bolso de novo. Viver no Brasil, né, é viver também sem segurança, né? Você sai do seu trabalho para trabalhar de manhã cedo e você sabe que falta muita coisa da segurança, né? Que precisa ser ajustado para que a gente se sinta segura no país para fazer as coisas básicas, né? Eu não estou falando nem de se divertir, o lazer. Eu estou falando de ter o direito de ir e vir, mas ir e vir não simplesmente por ir e vir, por segurança, né? Você estando seguro em tudo, no transporte público, na rua, quando acorda de madrugada para trabalhar, ou quando volta muito tarde, né? O brasileiro, ele sente essa insegurança e todo mundo já percebeu isso, principalmente nós mulheres, né? Que não somos coitadas nem vítimas, mas nós somos mais vulneráveis, querendo ou não, né? As mulheres sofrem todo tipo de insegurança. Viver no Brasil, gente, descrevendo, é você ter uma educação que já era para estar lá na frente, mas que você vê que não há o investimento que deveria ter. Algumas coisas mudaram, sim, gente. Eu não vou ser hipócrita dizer que nada mudou, que tudo ficou lá atrás. Mas se você for fazer uma leitura, uma compreensão, você vê que era para ter mudado muito mais. Você percebeu, gente, ó, a tecnologia avança, tudo nesse país avança. Mas você já reparou que alguns modos operantes da educação, eu falo no sentido geral,
entendeu? Sem culpar A ou B. Muita coisa ainda está arcaica, né? Muitos pensamentos ainda tá arcaico, muita maneira de se processar essa educação ainda está precisando de mudança, tá bom? E eu não vou entrar muito no mérito da questão, né? Porque não é o assunto aqui do vídeo, mas eu vou passar por cima, eu vou passar parcialmente em cada coisa que o brasileiro sofre, né? E ele sente na pele a cada dia. Outra coisa que nós temos que mudar também, nossa mentalidade, né? Porque as pessoas sempre falam assim, os políticos, né? Eles não ajudam a ter emprego, a ter segurança. Sim, tudo bem, a gente concorda com isso, a gente sabe que isso é assim. Mas tem coisas também, gente, que é uma questão de boas maneiras, bons modos que o brasileiro deveria ter, assumir a responsabilidade de algumas coisas que ele deveria fazer e não faz, ou parar de fazer algumas coisas que faz e não deveria. Gente, não é tudo que é os políticos que é culpado. A Ana Maria, você veio aqui defender os políticos? Não. Ele tem a parte deles, né? Porque eles receberam nosso voto para administrar bem. E muitos não estão fazendo. Mas nós, como povo também, gente, nós temos certas atitudes que deveria mudar, né? Por exemplo, eu passo em alguns lugares por aí, né? Eu vejo lugares em que tem coleta de lixo, as pessoas preferem jogar o lixo de qualquer maneira, elas fazem as obras delas, jogam o entulho de qualquer maneira. Gente, isso aí é o político que tem que fazer? Não. É você que tem que procurar organizar o seu lixo corretamente. Se você tem animal, né? Você gosta dos seus animais, você tem que cuidar bem deles. Não pode deixar eles soltos por aí, mordendo as pessoas. A Miguel, coitado, os bichinhos, capaz de acontecer algo de ruim com eles, né? Temos que cuidar dos nossos animais. Eu gosto de animais, mas muitas pessoas têm os seus animais, deixam solto. Você acha que é o governo que tem que fazer isso? É você que tem que cuidar, porque você que pegou, né? Tanto que tem tantos bichos que vão para abrigo, são abandonados às vezes nas praças, né? Se ele foi abandonado é porque alguém abandonou, alguém deixou ele nascer, né? Isso aí é a parte que cabe a gente, faz parte das boas maneiras, de mudar nossa mentalidade, né? Porque é muito fácil, né? A gente chegar e falar assim, a responsabilidade é de fulano, de cicrano, mas qual é a responsabilidade que cabe a mim? Respeitar algumas leis? Será que precisa existir, gente, uma placa num terreno baldio que é para saber que a pessoa não pode jogar lixo ali? Será que tem que ter uma placa? A sua consciência, as suas boas maneiras, a maneira como você foi criado? Gente, nós somos carentes de todas essas coisas que nós falamos aqui do país. Mas eu acho assim que cada um tem que procurar cumprir sua parte, certo? Se você quer ter certas coisas na sua casa, na sua vida, você tem que ter responsabilidade. A gente vê falta de responsabilidade também, muitas crianças. Não é todos, tá, gente? Eu nunca generalizo, né? Eu sempre, nos meus vídeos, uso, né, o termo alguns, né? Alguns ou vários, né? Porque a gente não pode generalizar. Mas, infelizmente, a gente vê muita falta de responsabilidade também com nossas crianças, né? A gente não tem que esperar, gente, que o governo cuide de nossas crianças. Fomos nós que colocamos no mundo, né? A gente vê tantas crianças por aí, eu vejo nos lugares em situação de vulnerabilidade, criança que era para estar na escola, mas uma hora dessa está assumindo um papel que não é dela, de adulto, tendo que sustentar uma casa, sendo que ela deveria estar na escola. Enquanto isso, o adulto está fazendo o quê? Crianças fazendo coisas que não era para estar fazendo, adolescentes também. Gente, essa parte é a parte que nos cabe, né? Tanto que o Estatuto da Criança diz zelar pela dignidade da criança, tá? Eu não vim aqui ditar regras, eu não sou uma pessoa que sou formada em lei, mas não precisa, gente. Você tem que cuidar de tudo aquilo que é seu. Cada um tem que fazer a sua parte. Você sempre sonha, né, com um país melhor. Você levanta aquela bandeira, queremos um país melhor. Você vê as pessoas fazendo paralisações, fazendo greve. Beleza, pode fazer greve, paralisação, eu não acho errado. E é um direito constitucional. Mas espera aí, você já parou para pensar que muitas coisas também é responsabilidade sua? Que você tem que assumir certas coisas e não empurrar para os outros? Se você tem seus filhos, você que tem que cuidar, tem que ver como estão, com quem estão, se estão indo para a escola. Gente, não é certo a gente pegar a nossa responsabilidade e jogar para os outros, tá bom? Cada um tem a sua.
Antes de eu cobrar a responsabilidade dos outros, eu vejo se eu estou cumprindo as minhas. Não somos perfeitos, a gente erra, sabe? Até na tentativa de acertar, a gente erra. Mas a gente tem que estar procurando pelo menos fazer alguma coisa. Graças a Deus, eu sei que a maioria dos brasileiros fazem a parte deles, cuidam bem de suas casas, de seus maridos, das suas esposas. Mas esse vídeo foi mais para reflexão, tá bom? Isso é viver no Brasil, a gente sobrevive, né? Nós somos massacrados por essas coisas, mas nós temos que tomar cuidado também para que nós não venhamos massacrar outras pessoas com a nossa má conduta, a nossa má forma de viver, tá bom? Isso aqui não veio para julgar, nem para apontar, mas para criar em nós uma conscientização de fazer a nossa parte, não ficar apenas falando o que os outros têm que fazer, mas nós fazemos as nossas também. E algumas coisas que eu citei aqui, gente, é parte do governo, mas outras é parte nossa, tá bom? Respeitar as leis de trânsito, né? Respeitar a vaga dos idosos, dos deficientes, e por aí vai, gente. Uma série de coisas que você já tá cansado de saber que tem que fazer, tá bom? Não dependendo que eu tenha uma câmera para te filmar, não, você não tem que depender que alguém está te monitorando ou tem um holofote em cima de você para fazer o que é certo, né? E a sua cabeça sabe, gente, o que é certo. Tá bom? Muito obrigado se você me ouviu até aqui. Obrigado pelos meus inscritos, tá bom? 200 e poucos inscritos no canal. Para quem estava apenas com 10, com 50, nossa, eu agradeço muito a Deus, eu estou muito feliz e você é responsável pelo meu sucesso, tá bom? Então nós vamos seguir a vida aqui no Brasil, passando pelos nossos problemas, mas sendo, né, uma brava gente, porque não é isso que diz o hino nacional? Brava gente brasileira, né? Longe vá, temor servil. Né? Nós falamos isso em vários tipos de hino, né? Hino da bandeira, hino da independência. A gente está sempre louvando, né? A braveza do Brasil, as riquezas do Brasil. Mas não esqueça que a maior riqueza do Brasil não são as matas, né? Não é o hino, não é simplesmente a bandeira. Isso aí são riquezas. Mas a maior riqueza é você, o povo brasileiro. Muito obrigado e até mais.